Dando sequência aí à nossa aula de materiais compósitos, a segunda parte. Agora nós vamos iniciar a segunda parte do processo de caracterização de materiais alternativos de construção. Então agora a gente vai para o laboratório e moldar nossos corpos de prova. Bom, quais são os materiais necessários para fazer a moldagem? Inicialmente nós temos que fazer a mistura do cimento, tá? E formar o concreto. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma argamassadeira, precisamos de dois tipos de colher, eu sempre uso esse laboratório, que é a colher de pedreira e a colher de jardinagem. A colher de pedreira é boa muito inicialmente para poder moldar os corpos de prova, tá? E para misturar ali também é fácil a mistura do cimento com areia. Mas quando você pegar elementos mais pesados, como a brita, por exemplo, eu gosto de usar a colher de jardinagem, que ela não exige tanto esforço da pessoa para poder fazer a mistura. Nós precisamos de moldadores, tá? Podemos fazer moldes cilíndricos ou moldes prismáticos, isso vai depender do tipo de ensaio que você queira realizar. E haste de metal. Bom, quem determina as dimensões dos corpos de prova é a ABNT 5738 de 2015, que determina o procedimento de moldagem e cura dos corpos de prova. Bom, a norma ela tem dois formatos de corpos que ela determina os ensaios. Ela tem o formato cilíndrico, que é para ser usado em ensaios de compressão, e nós temos o formato prismático, que é para ser usado em ensaios de flexão. Bom, em termos de formato de corpo cilíndrico, nós temos essas dimensões, sendo que a norma sempre estabelece que é a relação de uma unidade de diâmetro para duas de altura, tá? Então nós temos aqui a primeira opção é fazer corpos de 100 milímetros de altura de 200, 150 a 300, 200 400 e assim por diante, até chegar de 450 a 900. O corpo de prova prismático ele é usado mais em ensaios de flexão. E as possibilidades de uso de dimensão é essa daqui. Dimensão básica de 100 milímetros, tá? E o comprimento 350 para um vão de ensaio de 300. O que isso quer dizer? Esse corpo de prova aqui ele é contínuo, tá? Não tem essas marquinhas visíveis não. Eu só coloquei para poder exemplificar para vocês que o vão livre é a distância desse ponto a esse ponto, tá? Então o que acontece? Você vai fazer o corpo de prova com área de 100 por 100, ok? Você vai fazer o comprimento de 350 o total e você vai fazer marcas, deixando 25 milímetros para esse lado, 25 milímetros para esse lado e o espaço interno é de 300 milímetros. Tá? Então é assim que funciona essa parte de dimensionamento. Então aqui tem as outras opções de vão livre para poder fazer ensaio de flexão. Então agora nós vamos proceder com a mistura dos materiais. Então separei todos os equipamentos necessários, tá? Então o que eu vou pegar? Vou pegar minha argamassadeira e vou fazer a mistura primeiro da areia com o cimento. Isso é uma medida que eu adoto nos laboratórios. O que eu faço? Eu pego a areia, eu pego o cimento. Jogo primeiro a areia, tá? E eu vou colocando o cimento já bem espalhado nos cantos. Não coloco os dois um em cada canto, não, para depois ter que misturar, porque senão vou ter que ter muito mais movimento para poder tentar homogeneizar essa mistura do que eu jogar totalmente um ingrediente e depois eu ir colocando aos poucos o segundo. Tá? Então a ordem, se você vai fazer primeiro cimento e areia, não tem muita diferença. Eu prefiro começar com areia, eu acho melhor do que começar pelo cimento. Mas joga ele sempre em cada canto, tá? Tentando homogeneizar já na primeira parte. E depois você com a colher de pedreiro você vai movimentando essa mistura. De maneira que em um determinado momento você não vai mais enxergar. Você tem lá o cimento que é cinza, você tem a areia que é amarelado.
e na hora da mistura você vai ver uma cor única, né? Um cinza um pouquinho mais claro aí, que tem a mistura da areia no meio. Então pego a colher de jardinagem ou a colher de pedreiro, vou proceder nessa mistura até homogeneizar. Depois que eu faço essa homogeneização, eu vou entrar com o quê? Com a brita. Tá? Então eu venho com a brita, jogo ali da mesma maneira, não jogo tudo num lugar só não, vou espalhando aos poucos dentro da minha argamassadeira, já mexo um pouco, depois eu coloco mais um tanto, até a maneira que eu veja que tenha em todos os cantos da minha argamassadeira a brita junto da mistura. Então acrescento a brita aí para poder fazer a mistura. Depois que eu terminei toda essa mistura inicial, tá? É aí que eu vou fazer o quê? Eu vou jogar água, tá? Só que tem que ficar bem atento, porque como a gente viu lá na aula 1, a partir do momento em que você, na aula de composto cimentício, né, esclarecendo bem, a partir do momento em que você joga água, a reação química vai começar a acontecer. E você tem tempo para poder fazer essa mistura e moldar seus corpos de prova. Senão você perde a fluidez do cimento e seus corpos de prova não vão ficar com uma característica boa, mesmo que a dosagem esteja adequada. Então eu jogo a água, começo a proceder essa mistura. Como que eu vou jogar água? Jogo tudo de uma vez? De forma alguma. Tá? Joga um pouco, começa a misturar, vai misturando até que todo esse teor de água vai ser consumido pela mistura, mas ela ainda vai estar seca. Vai jogando água aos poucos, vai colocando a mistura e vai fazendo essa moldagem, até o momento em que você tenha um índice de consistência adequado. Você vai ver o quê? Você vai ver que o cimento começa a misturar já mais fácil com a mistura de... o cimento não, a brita consegue misturar mais fácil com a mistura de cimento e areia, né? Ela começa a ficar mais fluídica, tá? Não fica tão seca. Então esse é um teor considerado adequado, né? Inicialmente para a nossa mistura de concreto inicial. Tá? Então não joga de uma vez não. Se você estiver tratando um material alternativo, às vezes, em alguma situação, você pode ter ali um elemento que puxe areia, que seja higroscópico, por exemplo. A aluna Beatriz ela acabou analisando um tipo de material que usava o quê? Resíduos da indústria de celulose como agregado miúdo. E o que acontecia? Esse elemento era higroscópico, então ele puxava muita água. Então, às vezes, era necessário acrescentar um pouco mais de água. Se eu estiver trabalhando com concreto convencional, eu não posso acrescentar mais água. Esse traço já é pré-determinado. Agora, se eu estou trabalhando com material alternativo, eu posso ter essa alteração da quantidade de água sim. Tá? Vai depender do tipo de material em que a gente está trabalhando. Quando você faz isso, tá? Você tem que ter uma tabelinha ali do lado e já anotando se coloca um pouco mais de água ou não, porque no final de um relatório você tem que determinar isso. Bom, se a gente estiver trabalhando com concreto reforçado com fibras, eu sempre deixo para colocar as fibras por último, tá? Por que eu deixo por último e faço a mistura primeiro? Tá? Porque quando eu tenho que mexer essa mistura para fazer o concreto virar, né, a pasta com consistência adequada, se eu colocar a fibra ali dentro, ele vai quebrar essa fibra, né? E você vai ter sua resistência prejudicada, principalmente se eu estou tratando de fibras vegetais. Então, o que eu faço? Eu deixo por último, coloco essas fibras também bem espalhadas aos poucos, ao longo de toda a superfície da argamassadeira, faço uma primeira mistura, vou lá, coloco mais um pouco, faço mais uma vez a rodada de mistura, até o momento em que eu vou homogeneizar essa mistura dentro da minha argamassadeira. Tá? Então, assim que a gente procede na hora de colocar as fibras para formar nosso concreto reforçado com fibra ou, quiçá, você estiver trabalhando com fibrocimento. Bom, agora a gente tem que iniciar depois disso o teste para verificar se a consistência está adequada para moldar os corpos de prova. Não é assim só visualmente que eu vou fazer, não. Eu geralmente trabalho com o método de consistência do IPT da USP, tá? Que foi feito por Helene Terzian lá no ano de 93. É amplamente utilizado, tá? E quando começamos a adotar esse tipo de método de consistência,
começamos a obter bons resultados em relação à qualidade dos corpos de prova. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que estiver fazendo a mistura. Terminou lá de fazer a mistura, tá? No caso do concreto reforçado com fibra, você não tem que fazer isso antes, você só faz depois, quer dizer, faz antes de colocar a fibra ali na mistura, tá bom? Mas vamos pensar aí que você esteja trabalhando com concreto normal, tá? Você esteja querendo moldar o corpo de prova. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a colher dentro da mistura e puxar ela, abrindo para verificar a parte interna da nossa mistura, tá? E eu tenho que observar se lá internamente não tenho ausência de vazios. Quando eu tenho ausência de vazios, é porque eu tenho uma quantidade de brita muito alta perto da mistura de cimento em que eu esteja trabalhando. Então, o que você vai fazer? Você vai acrescentar um pouco mais de cimento na mistura e também um pouco mais de água, tá? Para quê? Para que essa fluidez possa fazer a mistura entrar mais internamente em todos os poros. Então, você tem que abrir e não pode enxergar poros lá dentro, tá? Lógico, você vai encontrar uma bolinha ou outra, mas você não pode ver aqueles agregados sem preenchimento de cimento entre eles, conforme está aparecendo aqui, tá bom? Segundo ponto aí que a gente tem que fazer para analisar a consistência. Se a gente passa a colher, né, e a gente vê que fica uma quantidade de brita muito alta, é porque a minha quantidade de cimento está baixa, tá bom? Então eu tenho que acrescentar mais uma mistura de argamassa. O que é argamassa? Água, cimento e areia, tá? Geralmente a gente coloca para fazer os ensaios, acaba colocando mais cimento nessa mistura, tá? Cimento e água. Então, o que acontece? Você tem que pegar, passar a colher por cima, ficou muito áspera, não tá bom. Agora, se eu passo a colher por cima e fica mais essa camada um pouco mais lisa por cima, indicando que a argamassa está por cima da nossa mistura de brita, então ele está com uma consistência adequada. O próximo passo que a gente tem que fazer é o ensaio de consistência na queda. Tá? Então, o que você vai fazer? Você tem que pegar a colher de pedreiro. A de jardinagem não serve para isso. Você tem que pegar essa colher, puxar uma quantidade de cimento, que é o que a gente chama de desprendimento. Tá? E esse desprendimento, se você passa a colher de pedreiro e toda aquela massa começa a fluir em cima da colher, ele não fica compacto, então você já tem o primeiro problema aí, excesso de água na mistura. Tá? Quando você tem excesso de água, o ideal é você acrescentar um pouco mais de cimento, areia, né, para consumir essa água que ficou em excesso, deixar essa fluidez tão excessiva, tá bom? O interessante é mais ser cimento mesmo. Agora, se a partir do momento em que você pega, você vira a colher e cai tudo de uma vez, tá? Ele cai direto e não fica nada na colher, é porque você está com ausência também de argamassa. Tá? Então, o que acontece? O bloco tem uma quantidade muito grande de brita, tá? Essa brita ela acabou caindo e não deixou nada de cimento. O ideal é que quando você faz a queda, você tomba levemente a sua colher e cai a mistura em cima da argamassadeira, na colher de pedreiro tem que ficar pelo menos um pouquinho de borda da mistura de concreto. Então, se caiu homogêneo e compacto, né, e ficou um pouquinho de borda também na colher de pedreiro, a sua consistência está adequada. O próximo teste aí que nós temos é você passar a colher de pedreiro por cima da massa para tentar retirar um pouco de argamassa em cima da superfície, tá bom? Você pode se deparar com 3 situações. A situação 1 é aquela em que você passa a colher de pedreiro e essa argamassa que junta aqui em cima, ela se desfaz facilmente, ela não tem essa consistência aqui na borda, ela não fica bem formada. É como se você inclinasse a colher e ela perdesse o formato. Isso indica o quê? Que eu tenho um excesso de água na mistura, então minha consistência está muito fluídica. O que eu faço numa situação dessa? Acrescento um pouco mais de cimento. Tá? E aí ele vai consumir essa água e vai voltar a ter uma consistência mais firme.
Tá? Segunda situação é quando você passa a colher de pedreiro e não consegue arrancar nada de argamassa. Fica limpa ainda essa borda aqui. Quando ela ficar com essa borda livre, é porque a quantidade de argamassa que eu vou ter na mistura é muito pouca. Tá? Ou seja, eu tenho uma presença de poros vazios muito grande na mistura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e colocar mais argamassa, cimento, areia e água. Tá? Para que eu faça com que eu tenha essa borda de argamassa por cima da mistura de concreto. E a hora que eu passe a colher, que é a terceira situação, eu fique com essa borda mais firme aí na sua colher de pedreiro. Então, se você chegar, passou a colher de pedreiro e ficou nessa consistência, então está ok. Pode seguir em frente no seu ensaio. Tá? O próximo aí que nós temos é análise do cone. Tá? Essa análise do cone ela é amplamente aplicável, tá? Principalmente tanto em canto de obras quanto para fazer ensaios de concreto, né, nos corpos de prova. Como que ele funciona? Você pega esse cone aqui e enche de concreto até a boca. Até a gente chegou a comentar na aula anterior como que funciona, tá? Só relembrando, você vai pegar e virar esse cone e você vai puxar ele, tá? Quando você puxa, você vai fazer as primeiras análises. A primeira dela é você analisar se a superfície é compacta e sem vazios, tá? É essa figura aqui, ó. Eu tenho uma superfície compacta e sem vazios, eu não consigo perceber vazios, diferentemente dessa daqui. Quando eu tenho essa situação de compacto e sem vazios, indica que todo o meu corpo não vai ter espaço poroso, ou está bem diminuído, né? Mas não vai ter espaço poroso grande na mistura. Então, está adequado à minha mistura. Tá? Outra situação que ocorre é que a gente faz o ensaio de abatimento. O que é o ensaio de abatimento? É analisar, de acordo com a altura dentro do cone, depois que você desforma ele, tira do cone, ele tem uma pequena queda, ele não perde o formato geralzão dele, tá? Que é um formato levemente cônico, mas ele dá uma leve descida. Tá? Se você descer demais e ele esboroar, é porque você tem uma fluidez muito alta, então não está adequado o seu índice de consistência. Por outro lado, se ele não cair nada, é porque a quantidade de concreto é muito baixa, de argamassa é muito baixa na mistura. Tá? O que acontece? Você tem que colocar mais argamassa para poder fazer com que ele tenha uma consistência adequada. Tá? Problemas desse daqui de fazer corpos com isso daqui é você ter segregação de material. Tá bom? Outro ponto que nós temos que analisar é se tem água nas laterais do cone. Tá? Se sair uma quantidade de água excessiva nessa lateral, provavelmente você vai ter problema de exudação nos seus corpos de prova. Ou se você estiver num canto de obras, você vai ter problema com a cura desse material para depois ter a resistência adequada. A segunda parte do nosso ensaio utilizando o teste do cone, ou slump test, como é o nome original em inglês, tá? É você analisar o teste de dar uma pancada, algumas pancadas no nosso concreto, tá? O que acontece? Quando você vai bater esse concreto, você pode ter essas duas situações. Lógico, se ele já não fluir logo de começo, tá? Se ele acabar batendo e todo esse desprendimento ocorrer dessa forma aqui, tá? Você tem uma quantidade baixa de argamassa na mistura. Tá? Ele bateu ali, ele vai quebrar e se desfazer. Quando você tem um ensaio em que você bate no concreto, mas ele não tem um desprendimento do agregado graúdo, é porque ele está envolto em argamassa. Então você tem uma consistência adequada. Você vê que é difícil dele perder o seu formato em relação a esse daqui. Então, fazendo esses testes, a partir do momento em que a gente consegue obter positivo para essas respostas que vão sendo feitas, então a consistência do meu concreto está adequada para fazer a conformação dos corpos de prova.
Bom, então como que a gente vai fazer o procedimento de moldagem do corpo de prova? Você vai precisar do moldador, tá? A haste e a colher de pedreiro e de jardinagem, tá? No começo, você vai colocar uma camada de concreto até meia altura, usando a colher de jardinagem. Eu prefiro a colher de jardinagem porque como ela é em volta, ela é levemente ovalada, então ele prende uma quantidade maior de concreto, não deixa cair para os lados e assim por diante. Fica melhor de trabalhar. Pode usar colher de pedreiro? Pode, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema, tá bom? Depois que você colocou essa massa de concreto até aproximadamente meia altura, você vai dar 12 golpes espaçados dentro do seu moldador. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente coloca essa mistura lá dentro, ele vai entrar com ar. E nós temos que socar isso daí para fazer com que a argamassa assente dentro do molde, preenchendo todo o seu espaço e expulsando a parte de ar de dentro do moldador, tá bom? Então você vai ter realmente ali dentro apenas a mistura do concreto. Depois eu completo até a segunda camada e mais uma vez dou 12 golpes, tá? Tentando mais uma vez adensar toda essa mistura dentro do moldador, expulsando ao máximo possível todo o ar que foi incorporado na hora de jogar o concreto dentro do nosso moldador, ok? Depois que a gente finalizar, a superfície dele não vai estar em formato cilíndrico adequado, ele vai estar meio poroso, vai estar brita para cima, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o acabamento. Como que o acabamento é feito? Você vai pegar ali na mistura um pouquinho mais de argamassa, né? Primeiro você vai assentar a sua mistura, que está dentro do moldador, tá? Vai pegar um pouco ali vai passar a colher rente à borda. Se tiver alguma brita que esteja para a ponta e não consiga ser colocado para dentro da mistura, já remova ele, tá? Isso não pode ficar essa ponta para fora, tem que estar o mais plano possível. E aí você vai pegar um pouco de argamassa e completar. Por outro lado, se eu tiver um acabamento final, que às vezes tem algum espaço que caiba um pouco mais de brita, uma ou duas, por exemplo, pega ali a brita que tem, seleciona, coloca ali dentro e passa a colher de pedreiro rente à borda, tentando manter o mais próximo possível de um formato a 90 graus, entre essa parte da superfície e a superfície cilíndrica, a da altura com a cilíndrica, tá bom? Bom, depois que você terminou de fazer a moldagem, a gente vai iniciar o quê? O processo de cura desse material, tá? Porque você já perdeu bastante processo de trabalhabilidade e agora você tem que fazer agora com que esse material fique no formato cilíndrico homogêneo, tá? Então, o processo de cura, ele é feito em 3 etapas, tá? Primeira etapa, você vai pegar o seu corpo de prova, o seu moldador, tá? E vai levar cuidadosamente para uma superfície, tá? Essa superfície tem que estar livre de vibrações e de qualquer fonte de calor. Fonte de calor vai dar problemas de reação química e vibrações pode fazer a alteração de acomodação desse material, fazendo com que a massa fluídica do cimento vá para baixo e a superfície em cima fique mais porosa, tá bom? Então esse é o problema de vibração. Sem falar também que se tiver vibração, você vai ter problemas na hora da secagem do material, ter uma conformação adequada de ligação entre esses materiais, tá? Então, isso vocês têm que tomar cuidado. Superfície livre de vibração e qualquer fonte de calor. Aí você vai colocar um papel de PVC, esses Magipack da vida, né? Você vai colocar por cima esse filme plástico, tá? E vai deixar por 24 horas. Por que a gente adota isso daí? Porque a partir do momento em que você começa a ter a reação, ele começa a esquentar e a água da mistura ela tem que ser expulsa, ela não tem que ficar dentro do concreto, tá? Então o que acontece? Eu vou colocar esse material
ali dentro. E se eu deixar ele aberto, ele vai sair numa velocidade tão grande, que ele vai criar canículos, que são caminhos para essa água fugir. Quando eu crio esse canículo, ele vai perder resistência do material, porque ele vai ter espaço vazio. Então, coloca primeiramente esse filme por cima, que é para desacelerar essa água que vai saindo com grande velocidade de dentro do corpo. Depois de 24 horas, você já pode tirar o seu filme plástico, porque o corpo já está moldado, não vai ter problema de criar canículo, e deixa mais 24 horas para poder fazer a secagem em ambiente livre. O terceiro procedimento é a cura complementar, tá bom? Em que você vai colocar o corpo de prova, você vai desmoldar ele, aí você vai tirar o corpo de prova de dentro do moldador, porque ele já está com o formato, ele não vai se desfazer depois dessas 48 horas, tá? E aí você vai colocar em duas situações. Ou você pode colocar dentro de um tanque imerso com hidróxido de cálcio a 5% de concentração, tá? Ou você pode colocar dentro de uma câmara escura com 23 graus Celsius de temperatura e teor de umidade de 95%. Então, você pode fazer esses dois procedimentos de cura do corpo de prova. Geralmente, no nosso laboratório, a gente faz com a câmara ambientada, tá? A gente tem ali uma câmara que a gente fecha, coloca dentro uma tigela com água, porque a evaporação vai manter com que esse ambiente fique umidificado, só que ele tem que estar escuro. Então, portanto, a gente acaba sempre fechando o corpo ali, se necessário, às vezes com alguma fita, para evitar a entrada de luz solar e trocas gasosas, né? Mas geralmente as que a gente tem lá as caixas que a gente tem já veda bem isso, tá bom? Tempo de cura em que você pode utilizar, os mais comuns padronizados. Tem gente que usa mais tempo também, já vi vários trabalhos falando isso. 3 dias, 7 dias, 28 dias. Alguns trabalhos falam até em 14 dias, tá bom? Eu geralmente uso 28. Por quê? Porque até 28, a curva que você vai tendo de ganho de resistência, ela é uma parábola. E vai aumentando muito forte nos primeiros dias, porque você vai ter aquele processo de formação de cristais de cimento na nossa mistura, tá? E aí, conforme ele vai chegando ao 28º dia por aí, ele começa a se estabilizar de maneira a manter praticamente uniforme. Por quê? Porque a maior quantidade que nós temos de cristalização do cimento vai acontecer nesse primeiro mês, tá? Isso se a gente não estiver utilizando aditivos, tá? A situação que você pode usar um aditivo que você acelere esse processo, tá? Isso é a cura normal. Depois de 28 dias, se passar alguns dias a mais para fazer o ensaio, não haverá problema, porque o ganho de resistência é muito pequeno, tá? Mas se você fizer, por exemplo, você começa os primeiros corpos com 3 dias, perdeu um dia, vai fazer no 4º, 5º dia útil o seu ensaio de compressão, você vai ter uma grande variação dos resultados, sim. Aí você pode vir a ter problema. Eu sempre adoto 28 dias, que se der um problema de atraso no cronograma, eu acabo podendo fazer o ensaio mais para frente e não vou ter problema aí tão grande de variação desse resultado das propriedades mecânicas. Bom, aí está a figura que a gente mostra o tanque de imersão ou a nossa câmara escura. Tá? Geralmente essa câmara escura aqui tem um cheiro de bolor muito forte, tá? Que é normal, porque você está num ambiente escuro e com alta umidade, acaba tendo esse cheiro característico. Bom, o ensaio físico do concreto. Se for corpo cilíndrico, eu posso fazer ensaio de compressão, posso fazer ensaios de tração, ensaio de higroscopicidade, ensaio de densidade ou massa específica, tá? O ensaio de tração, não cheguei a comentar aqui, mas ali em relação à norma, mas é o que eu falei na apresentação anterior, é o ensaio de lobo carneiro, que é a compressão diametral. E se eu estiver trabalhando com corpo prismático, eu tenho ensaio de flexão / tração, tá? Por que a gente fala flexão tração? Porque a gente consegue, como a flexão ela é uma força perpendicular ao eixo principal, mas ele desenvolve tensões normais, a norma trata como ensaio de tração à flexão.
Então, se eu quero também determinar qual que é a resistência à tração de um corpo de concreto, eu posso usar o ensaio de flexão para poder fazer esse cálculo. Que é aquela equação que a gente tem lá, momento vezes y, né, que é a altura do eixo da linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Tá? Então, essas são as tensões normais máximas, que é o nosso ensaio de tração para o concreto. O outro ensaio que nós temos é o de massa específica, também posso utilizar, porque o que é massa específica? É a massa que eu tenho pelo volume do corpo de prova. Então, seja cilíndrico ou prismático, não tem diferença alguma. E nesse caso, eu coloquei aí o extra impacto. Mas, professor, você não falou impacto lá no anterior, porque a norma ainda não trata sobre isso. Tá? Então, a norma não tem um valor característico para corpos de ensaio de impacto. Mas se eu quiser fazer tem alguns artigos que falam de formatos de corpo de prova para ensaio de impacto. Mas em termos de normas não temos nada relacionado a isso. Bom, caracterização do compósito por resistência mecânica. Tá? O que é isso daí? É você analisar os dados e aonde você pode ser aplicado. É aqui que eu vou falar para você aonde que eu posso aplicar meu corpo de prova. Por exemplo, se eu tenho um material que depois de 28 dias de cura, por isso que eu coloco aqui 28, tá? Eu faço um ensaio de resistência à compressão característica. Isso aqui é a tensão de ruptura dele na prática. E ele ficou abaixo de 0 até 0,3 megapascal, é muito baixo. Tá? Se ele tiver uma condução térmica de 0,25 quilocaloria por metro hora grau Celsius, tá? Que é a unidade que a gente trabalha, então esse tipo de compósito eu só posso usar para o isolamento térmico. Tá bom? Agora, se eu tiver resistência à compressão, resistência característica, maior que 3 megapascal, e eu tenho um índice de condução de calor de 0,65 quilocalorias, então eu posso usar para o estrutural e de isolamento térmico. Só que esse estrutural não é para peça coisa de grande porte. É ali para fazer um piso, onde pessoas passam e assim por diante. Coisa leve, tá? Não vou utilizar numa obra de grande porte. Ou elementos estruturais aí que tem que ficar contando cargas permanentes e de alta intensidade. E o uso estrutural é quando eu posso ter, por exemplo, se ele tiver entre 15 e 25 megapascal, eu posso usar como um concreto armado comum, tá? Posso fazer pisos e assim por diante. Se eu estiver usando concretos que eu tenho resistência de 30 a 40 megapascal, são concretos armados especiais, aí posso usar em peças tipo viga, pilar, sem problema nenhum. E se eu tiver um concreto que tenha mais de 40 megapascal, eu uso com concreto protendido. O que é o concreto protendido? É aquele que você aplica uma tensão inicial para poder fazer uma viga pré-moldada, por exemplo, o pilar pré-moldado, tá? E depois, a hora que eu liberar, ele fica levemente curvado. A gente chegou a comentar um pouco isso anteriormente, tá? Acho que foi na aula de resistência de materiais que eu comentei o que são os elementos protendidos. Quem não se lembra, foi na aula de viga de Gerber. Tá? Você pode utilizar esse material também para isso. Tá? Então, de acordo com a resistência que você tem, eu já consigo determinar qual é a sua aplicabilidade. Bom, uma outra forma também de a gente saber qual que é a resistência desse material é pelo ensaio de densidade. De acordo com a densidade que a gente obtém, eu consigo determinar onde ele pode ser aplicado. Por exemplo, se eu tiver concretos entre 0,25 a 0,8 gramas por centímetro cúbico, ele é um concreto de baixa resistência mecânica e ótimo isolamento térmico. Então, se eu faço meu corpo de prova e já vejo que ele está leve demais, fica desconfiado, tá bom? Se eu tiver um corpo de prova de 0,8 a 1,4, ele pode ter média resistência mecânica e adequado isolamento térmico. E se tiver entre 1,4 a 2,10 gramas por centímetro cúbico, ele tem boa resistência mecânica e limitado isolamento térmico. Tá? Então você pode ter ali, por exemplo, você está fazendo um concreto, esse concreto é leve, ele tem um pouco de perda de densidade, pode ter certeza que em relação ao concreto convencional ele vai diminuir um pouco. Tá? Então isso está relacionado ao que? A sua estrutura interna, se ela é mais pesada, se não é.
eu estou usando brita, que é um cerâmico. Eu poderia estar substituindo, por exemplo, por um elemento como a baquelite que a gente usa, né? Que a baquelite ela mantém, depois a gente vai comentar um pouco mais isso. Mas depois de determinado índice, ela começa a perder resistência mecânica, tá? Às vezes eu posso ter situação em que ele pode ter uma melhor resistência do que o concreto convencional, porque o agregado alternativo tem uma densidade maior e naturalmente a peça em que eu vou estar trabalhando vai ser mais densa também. Tá? Então tem que analisar isso. A densidade é um bom indício para você saber se você vai ter ganhos ou perdas de resistência mecânica no seu material. Bom, e para finalizar aqui também a aula de agora, gostaria de falar do diagrama de dosagem, que esse diagrama ele indica para você qual é as relações entre consumo de cimento, água-cimento, agregados e resistência mecânica, de acordo com alguns parâmetros, tá? Então nós temos primeiro aqui, são 3 leis que determinam esse diagrama de dosagem. Nós temos a lei de Abrams, que ele determina o quê? Qual é a relação entre a resistência característica com pressão e a relação dele com água-cimento de acordo com os períodos de cura. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um traço médio, tá? De água, aqui em relação à água-cimento, um traço médio de mistura, se eu tiver 3 dias de cura, eu vou ter essa resistência. Se eu tiver 7 dias, eu posso esperar essa resistência. Se eu tiver 28 dias, eu posso esperar essa resistência mecânica. Tá? Então, tá vendo como o tempo de cura faz você ter ganhos de resistência mecânica? Tá? Por outro lado, a lei de Lise, ele faz uma relação do consumo de agregados com a relação de água-cimento, tá? Na mistura. Isso vai estar relacionado ao abatimento desse material para manter ele constante. Então, por exemplo, se eu colocar aqui essa relação para obter um abatimento de 150 milímetros, eu vou ter essa relação de água de cimento por essa quantidade de agregados em quilos. Se eu colocar uma quantidade maior de agregados, eu vou cair num abatimento de 80. Se eu colocar uma quantidade maior ainda de agregados, o abatimento vai ser de 40 milímetros, tá? No nosso teste do cone. Por outro lado, se eu manter aqui, no caso, essa linha, tá? Então, por exemplo, eu quero ter aqui uma relação de água-cimento com essa quantidade de agregados, eu vou ter 150, da mesma forma que se eu colocar aqui essa quantidade de água-cimento com essa quantidade de agregados, eu vou ter esse abatimento mantido. Tá? Então, vê como é que é o comportamento dessa curva. Que no caso é uma reta, desculpa. E a lei de Molinari, que relaciona a quantidade de cimento que eu tenho na mistura com a quantidade de agregados. Tá? Percebam que é uma parábola, tá? Conforme eu aumento a quantidade de cimento na mistura, tá? O que vai acontecendo? Se eu colocar aqui, ó, eu vou ter uma outra categoria de resistência. Ó. Por exemplo, vou pegar aqui essa categoria de cimento. Eu venho aqui, eu tenho um abatimento de 150, por exemplo, e cura de 28 dias, eu vou ter essa resistência mecânica. Se eu colocar uma quantidade menor de cimento e pegando, vamos testar aqui, ó, vamos pegar essa daqui, der uma continuidade e eu pegar um abatimento de 150 e eu pegar uma cura de 28 dias, ela vai ter uma resistência mecânica menor. E assim por diante. Tá? Então, esse diagrama acaba indicando pelo tempo de cura, pela quantidade de agregados, pela relação de água-cimento e o consumo de cimento na mistura, qual vai ser aproximadamente a resistência mecânica que eu posso ter para a minha mistura em si. Tá? Isso atualmente é feito só para materiais convencionais, tá? Não tem nada ainda definido para materiais alternativos, mas seria uma ótima linha de pesquisa, né? Você fazer leis, esses diagramas de dosagem para materiais alternativos. Pessoal, então finaliza essa parte de procedimento de conformação dos corpos de prova, tá? Na próxima aula, na próxima parte da nossa aula, a gente vai falar sobre
as características dos materiais agregados, aglomerantes e assim por diante, tá bom? Então dá mais uma descansada aí e nos vemos na última parte da nossa aula. Um grande abraço.